Integrais de superfície, certo? O nosso último tópico, na verdade, do cálculo vetorial, falamos em campos vetoriais, que é a função vetorial, né? Como eu defino uma função com vetores. A gente foi para a integral de linha, agora a gente entra na ideia da integral de superfície, tá? Podemos fazer a mesma analogia, né? Lá, a função de várias variáveis, integral dupla e integral tripla, tá? Podemos pensar assim. A integral de superfície, como diz o nome, ela vai tratar de uma superfície, não mais de uma linha. A integral de linha, ela trata de uma linha. Então, lembra que a integral de linha é o cálculo, seja do meu campo vetorial, da minha função real, sobre uma linha, sobre uma curva dentro do meu espaço bidimensional ou do meu espaço tridimensional, tá? Agora não, agora eu pego essa mesma ideia e levo para uma superfície, tá? Eu quero calcular a integral, né, de uma função ou de um campo vetorial sobre uma superfície do espaço, agora do espaço tridimensional, né? Porque uma superfície no espaço bidimensional não faz muito sentido, né? Claro que essa superfície, ela pode ter um domínio no plano bidimensional, isso não tem problema. Inclusive, para falar em parametrização, a gente vai ter que pensar no domínio dessa superfície. Mas o que eu quero dizer é que o conceito superfície, ele é o mesmo conceito de uma superfície que representa uma função de duas variáveis, por exemplo. Não muda. Tá? Só que agora muda como eu integro, né, uma outra coisa sobre essa superfície. Então, imagina, eu vou poder integrar uma função qualquer, né, x, y, a, enfim, uma função real de duas, três variáveis, sobre a superfície, né, sobre essa superfície, sobre a lâmina que define essa superfície, certo? Que é diferente, por exemplo, de uma integral de uma função sobre um domínio que eu tenho no plano bidimensional. Tá? Então, como eu comentei, a gente precisa de algumas ferramentas para poder calcular essas integrais, seja em funções reais, seja em campos vetoriais. Tá? São duas. Primeiro, a gente vai falar na parametrização da superfície. Como é que a gente define a parametrização da superfície? Da mesma maneira que a gente definiu ali uma parametrização para a curva, no caso da integrais de linhas, eu preciso parametrizar a minha superfície. Então, a gente começa por aqui, parametrização de uma superfície, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente parametriza a região definida no meu plano bidimensional, que seria, digamos, o domínio dessa superfície, tá? Essa superfície, ela é definida, claro que ela tem, digamos assim, uma projeção dela no espaço bidimensional. Eu nem vou falar em domínio, para a gente não confundir com uma função de várias variáveis. Porque, no fim das contas, ela é até similar, essas definições. Tá? Eu posso aplicar essa mesma parametrização para uma função de duas variáveis, não tem problema nenhum. Tá? O ponto é que eu preciso definir uma região ali, ou melhor, eu preciso olhar a projeção dessa minha superfície no espaço bidimensional, e a partir dessa projeção eu posso definir duas variáveis, né? Como eu estou numa projeção no espaço bidimensional, eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Só que a gente vai fazer algo um pouco diferente. Tá? A gente não vai chamar de coordenada x e coordenada y, a gente vai chamar de coordenada u e coordenada v, tá? E a construção dessa parametrização, então imagina assim, ó, eu tenho uma superfície, essa superfície verde, tá? S, aqui que está no gráfico aqui debaixo. Eu quero parametrizar elas pelas variáveis U e V. O que eu faço, mais ou menos, é associar... Bom, a ideia geral ela é bem simples até, né? Eu associo, para cada ponto da minha superfície, eu associo um vetor, né? Associo um vetorzinho aqui. Então, para cada ponto da superfície, de todos esses pontos, os infinitos pontos que vão delimitar minha superfície no espaço dimensional, eu associo um vetor, certo? E a minha parametrização, basicamente, é reunir todos esses vetores, né? A superfície, ela fica descrita pela essa união de diversos vetores. Bom, e como é que eu defino esse vetor? Não é simplesmente um vetor tridimensional, um pontinho. Não. Isso vai ser uma função. A definição desse vetor vai ser uma função. As três coordenadas desse vetor vão ser funções, certo? E por que três coordenadas? Bom, se eu falo em superfície, eu estou no espaço tridimensional, eu não tenho como pensar nessa superfície e no espaço bidimensional. Tá? Então, essa parametrização, ou a maneira que eu vou representar essa superfície,
ela vai ser sempre tridimensional, assim como a própria superfície ela é tridimensional, tá bom? Então, eu preciso definir, para definir uma maneira de, bom, para cada ponto eu defino um vetor, tá? E uma dessas maneiras é considerar essa parametrização que a gente vai usar as variáveis u e v. O que faz essa parametrização? Se a gente olhar no plano bidimensional, que seria a projeção da curva, ou melhor, desculpa, a projeção da superfície no espaço, desculpa, a projeção da superfície no plano, tá? O que eu estou fazendo é isso. Eu vou, para cada ponto do plano, eu defino uma coordenada que seria aqui a minha abscissa, ou seja, uma coordenada u, tá? Eu defino uma coordenada u e eu fico variando as coordenadas v. Então, imagina assim, eu vou pegar as canetas aqui, tá? Eu tenho uma coordenada u, certo? Que seria o representativo do eixo x, lá no plano bidimensional, e eu fico variando aqui ó, a minha variável v, de modo a cobrir todo o espaço dessa projeção no espaço bidimensional, tá? E depois eu faço o contrário, né? Eu fixo v e eu vario o valor de u, de modo também a cobrir toda essa projeção no espaço bidimensional, tá? Tendo feito isso, eu pego esses pontos que eu ajustei, digamos assim, que eu varri dessa maneira, de fixa um valor de v e varia u, ou fixa u e varia v, eu varri aquela projeção da superfície no plano bidimensional. Para cada valor que eu conseguir identificar, para cada par u e v que eu conseguir identificar, eu associo uma altura, certo? Eu vou ter que associar uma altura. Tá? Só que como esse ponto ele é considerado, como essa superfície ela é tridimensional, eu vou ter que associar 3 pontinhos. Então, o que eu faço é, basicamente, uma função para cada coordenada da minha parametrização. E essa função ela é baseada nessas coordenadas que parametrizam, que a gente está chamando de u e v aqui. Tá bom? E aí, nesse caso, eu fico com uma parametrização da superfície S, que eu vou chamar de R, né, numa notação que a gente já vem usando, que vai ser uma F de UV na direção I, mais uma G de UV na direção J, mais uma H de UV na direção K. Então, são 3 funções das variáveis U e V, não são das variáveis X e Y que a gente trabalha tradicionalmente. Tá? Então, tem uma mudança ali de variável. Tá? Analogamente, né, a ideia da parametrização da curva, onde a gente usa um parâmetro t, né, para definir essa parametrização. Bom, aqui, ao invés de eu usar só um parâmetro t, eu uso 2, eu uso parâmetros u e v, certo? Então, teoricamente, eu teria funções de u e v como coordenadas dessa minha parametrização. Assim como, já fazendo, né, a analogia, a parametrização de uma curva que tem funções de t nas suas coordenadas, tá? Mas existe bom, como eu comentei, é algo que não depende de x e y, né? Essas funções, elas dependem dessas variáveis parametrizantes u e v, não depende explicitamente de x e y. Claro que tudo está relacionado, né? Porque, enfim, a curva ela é no espaço tridimensional, querendo ou não, eu vou ter ali uma variável x, y, z. O ponto que eu quero dizer é que, dessa maneira que é dada para a gente, não existe, na formulação da parametrização, variáveis x e y. Isso pode tornar o nosso cálculo um pouco mais chato, né? Um pouco mais dificultoso, tá? Não é algo tão simples que nem numa integral de linha que, beleza, eu mudei o x lá, virou t, né? Beleza, eu tenho uma variável só. Não, eu vou ter 2 variáveis aqui. Então, um pouco mais chatinho. Então, nesse caso, se eu consigo a equação da minha superfície como uma função de 2 variáveis, ou seja, se eu tenho a fórmula z, que é igual a uma z de xy, que seria a minha função que representa essa superfície, a parametrização ela é simplesmente representada por essa expressãozinha que está aqui embaixo. Muito mais simples, tá bom? E por que em particular, né? Porque às vezes eu não consigo escrever essa superfície como uma função desse xy. Aí que está o grande detalhe do que a gente está fazendo. Claro que em algum momento a superfície que a gente está falando aqui, que a gente vai integrar sobre ela coincide com a função de 2 variáveis,
sim, óbvio, porque uma função de duas variáveis tem como gráfico uma superfície, só que não só restrita a isso. Eu não preciso que a superfície seja, de fato, uma função de duas variáveis. Tá? Não, eu posso ter uma superfície totalmente bizarra, né, curva, enfim, não contínua, não tem problema nenhum. Eu posso tentar calcular a integral nela. Eu não estou exigindo que a superfície seja uma função. No caso específico, onde ela é uma função, bom, eu tenho uma facilitação para a minha parametrização. Tá? A minha parametrização aqui vai ser dada por x na direção y na direção j, e a equação dessa curva, dessa superfície, z na direção k. Tá? Por quê? Porque como eu tenho uma função definida daquela superfície, eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y, eu nem preciso pensar em vetor, né? Eu só preciso jogar na direção dos vetores coordenados as coordenadas que eu estou definindo daquela parametrização. Tá? Então, é muito mais simples quando a gente trabalha com uma função de x e y. Tá? Só vou botar aqui como observação de novo, né? uma estrelinha assim, OBS. Por que a gente faz essa diferenciação? Né? Por que tu não falou, pô, professor, vai direto nisso aí? Porque eu queria salientar, né, que a gente pode ter superfícies que não sejam funções. Tá? Eu posso calcular integrais de superfícies que não sejam funções. Tá bom? Só esse detalhe que eu queria salientar. Certo? Vamos fazer um exemplo, então? Alguma dúvida por enquanto? Alguém está com problema de transmissão? Não? Então, ok. Vocês estão me ouvindo? Alguém responda. Ninguém está me ouvindo? Sim, tudo certo. Muito obrigado, valeu. Muito bom. Não estou sozinho. Beleza. Obrigado, gente. Então, voltando à nossa apresentação aqui, vamos fazer um exemplo disso aqui, né, dessa parametrização. Um exemplo simples, tá, gente? Só para a gente ver como é que fica essa parametrização mesmo. Qual é a descrição paramétrica dessa superfície desse lado aqui, no lado esquerdo, no lado direito, tá? Nessa superfície aqui, certo? Bom, nesse caso aqui eu tenho um plano, né? Isso aqui é uma superfície. Ela é uma superfície no espaço tridimensional. Ela, coincidentemente, ela é uma função? Sim, coincidentemente, ela é um plano. A equação desse plano que intercepta ali os eixos coordenados naqueles três pontos que estão definidos ali, são exatamente os pontos I, J, K, é dado por x mais y mais z igual a 1. Tá? Eu posso isolar essa função, né? Z igual a... Vamos botar aqui que está aqui, né? Eu posso isolar z igual a 1 menos x menos y. Então, felizmente, eu tenho uma curva aqui, tem uma superfície aqui que pode ser parametrizada de uma maneira bem simples. Por quê? Porque eu sei que essa superfície ela é uma função de duas variáveis. Ela coincide com a ideia de função de duas variáveis. Então, a nossa parametrização R da superfície S, certo? Faltou aqui a definição que essa aqui seria uma superfície S. Parametrização dessa superfície aqui vai ser x na direção y na direção j, e o z isolado em função de x e y na direção k. 1 menos x menos y. Tá? E eu tenho que cuidar das variações de x e y para definir bem essa parametrização. Porque pensa só, a parametrização, a superfície, ela precisa de uma delimitação, né? Ela precisa do que a gente chama de fronteira da superfície. Certo? Um contorno dessa superfície. Então, eu não posso pensar, por mais que x mais y mais z igual seja um plano é um troço infinito em todo o espaço tridimensional. Né? E eu não posso pensar, ou até poderia pensar, né, porque é uma superfície, mas eu não quero pensar no cálculo da minha superfície sobre algo que é infinito para todos os lados. Né? O cálculo da minha integral sobre uma superfície que é infinita em todos os lados. Como é que eu defino onde eu estou calculando a integral? Né? Eu calculo a integral em cima de alguma coisa. Se essa coisa não tem um limite, né, não tem uma delimitação, a minha integral perde o sentido. Tá? Então, o detalhe aqui, né, talvez diferenciando aqui, sempre, mesmo que a minha superfície ela seja uma função, sempre eu tenho que delimitar
as variações que eu tenho ali da minha superfície. Nesse caso aqui, eu vou delimitar x e y, né, porque são as únicas duas variáveis que aparecem na parametrização. Como é que eu delimito? Eu olho pelo gráfico, aqui no caso que a gente tem, né? Eu olho qual é a variação no eixo x e qual é a variação no eixo y, né? O x está variando entre 0 e 1 e o y está variando também entre 0 e 1. Então, a gente fica delimitado, assim, a gente consegue, dessa maneira, delimitar a nossa superfície. Então, a minha superfície fica, além de parametrizada, delimitada pelo seus valores de x e y.